nesse momento para nós fazermos uma breve leitura da palavra do nosso Deus, que está lá na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, nós vamos ler o capítulo de número 3, o texto que foi mencionado aqui pelo nosso presidente, a partir do verso 22. Essa é uma palavra dirigida aos nossos diáconos, os já efetivos, os recém-empossados, mas é uma palavra para todos nós, Igreja do Senhor nosso Deus. Colossenses 3. Amém? O texto está aqui no telão. A partir do verso 22, nós vamos ler até o verso de número 25. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas como estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Continuando. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Amém? Até aí, meus irmãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma grande dificuldade que nós temos, não apenas dentro do ministério diaconal, mas dentro do serviço do reino de um modo geral, é a compreensão não apenas de o que fazemos, mas para quem fazemos. É impressionante como essa barreira psicológica, ela nos impede muitas vezes de sermos produtivos para o reino de Deus. E eu vou explicar isso para os irmãos. A psicologia diz que nós seres humanos, nós somos cidadãos políticos. Mas, por favor, vamos entender isso. Não é político no sentido partidário, político partidário. Adeptos de legendas, de bandeiras, de agremiações políticas. É cidadãos políticos no sentido nato desse termo. A política, ela é, de fato, uma prática que está embutida na natureza humana. Nós fazemos política até mesmo inconscientemente. Por conta disso, pelo fato de nós termos essa realidade e essa dificuldade, é comum que nós tenhamos lado, que nós tenhamos um aspecto faccioso nas nossas vidas. Alguns de nós, de fato, eu faço questão aqui de ressaltar, procede assim, em dada medida, de maneira até inconsciente. Mas, por exemplo, nós temos predileções, nós temos preferências. Nós somos adeptos a algumas coisas e não necessariamente a outras coisas. Por conta disso, esse caráter natural presente na nossa realidade psicológica, às vezes ele é transportado e traduzido também no nosso agir congregacional. Simpatizamos com algumas coisas, gostamos de algumas pessoas, nos identificamos com outras e aí, naturalmente, nos inclinamos para isso. Quando, porém, não somos identificados, não estamos perfeitamente alinhados com outras coisas, de maneira intencional, consciente ou não, temos a tendência de nos afastar daquilo. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele quebra isso quando ele afirma de maneira categórica no texto sagrado que nós acabamos de ler, que tudo quanto nós fazemos na conjuntura do reino de Deus não é para homens. Mas sabe, irmãos, como isso é difícil. Talvez, meu querido irmão Jorge Murilo, o ministério diaconal hoje, ele infelizmente está vivendo um declínio pela falta dessa compreensão. Porque nós temos
alguns segmentos cristãos onde há um desalinhamento no trabalho diaconal com o trabalho pastoral, justamente em função disso. Não gosto do pastor, não estou de acordo com a sua forma de trabalhar, com o seu estilo administrativo, não estou alinhado com a sua visão de reino, portanto não vou cooperar. Há muitas pessoas no contexto cristão que agem assim. Repito, algumas delas inconscientemente, por conta da força da natureza política humana. Outras, conscientemente, por conta das suas próprias falhas de caráter. O diácono é levantado pelo Espírito Santo de Deus para ser uma prova viva e humana que essas barreiras podem ser quebradas. Quando nós conhecemos a história, o nascedouro do ministério diaconal, que está lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o ministério brota da necessidade da igreja e não da identificação com a liderança. Ainda que, e no que pese o fato de que foram os próprios apóstolos, os ministros do evangelho que estavam à frente da igreja primitiva, quem suscitaram o surgimento dos primeiros diáconos, mas esses diáconos compreenderam que eles haviam sido levantados pelo Senhor para serem bênção na vida da igreja do Senhor. E o termo diácono, como nós exaustivamente já ouvimos falar, significa servos. E como já foi dito aqui pelo nosso presidente, essa palavra servos na Bíblia não tem o mesmo significado da palavra servos no dicionário. No nosso dicionário, ser servo é simplesmente servir. Então, se você serve alguma coisa para alguém, você é um servo. Na Bíblia, não. Na Bíblia, a palavra servo significa escravo. Escravo. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia, onde está escrito: servi ao Senhor com alegria, esqueça essa palavra servo e leia assim: seja um escravo do Senhor com alegria. Quando você lê na sua Bíblia dizendo assim: servi uns aos outros, esqueça essa palavra servos e entendam assim: seja escravo do seu irmão. Claro que a palavra escravidão, biblicamente, ela não tem contexto pejorativo, reducionista, diminutivo, ela não massacra a dignidade humana. Jesus, irmãos, ele removeu esse paradigma, quando ele fez aquilo que o nosso presidente mencionou, com aquela bacia e água, ele fez uma coisa que só os escravos faziam. Os grandes reis, os aristocratas, os nobres, os ricos, quando entravam num recinto, havia já um escravo com uma bacia e com uma toalha pronto para lavar os seus pés. Jesus, ele fulmina esse conceito de envaidecimento humano quando ele faz uma coisa que só um escravo faria. E o Espírito Santo está me perguntando nessa noite: eu faço isso? Eu ajo dessa forma? Ou eu sou um cidadão político dentro da casa de Deus? Eu vou na diretriz que é conveniente com as minhas visões, com as minhas convicções, com os meus achismos e com as minhas identificações. Ser um diácono na casa de Deus é encontrar a nobreza de estar acima dessa nuvem política que nos caracteriza como seres humanos. Eu disse aqui na nossa primeira ordenação diaconal, e hoje que nós temos mais 3 valentes vindo para compor esse corpo, que pastores, irmãos, dentro de igrejas, são figuras transitórias, são figuras passageiras. Eu estou completando 2 décadas de ministério pastoral. Essa é a 3ª igreja que eu estou pastoreando, praticamente. Todavia, o ministério diaconal pertence à igreja. O ministério diaconal pertence à obra que o Senhor tem erguido nesse lugar. Esse ministério é desta igreja, ele permanecerá. Ele será recomposto, revitalizado, renovado, novas pessoas, o Espírito de Deus haverá de levantar, mas o ministério foi erguido para o bem comum do povo de Deus. Amém? Assim como lá na igreja de Atos, o Espírito levantou aqueles homens para que a igreja do Senhor pudesse ser beneficiada, para que a justiça se estabelecesse, para que a solidariedade da igreja, para que aquilo que de fato faz a diferença na vivência da comunidade cristã pudesse se tornar realidade. Por outro lado, irmão Jorge,
Eu olho para o ministério diaconal com os mesmos olhos que eu olho para Arão e para Ur. A palavra de Deus diz que, enquanto o povo de Israel pelejava, Moisés erguia o seu cajado e, quando ele erguia, prevalecia. Quando os braços de Moisés cansavam e o cajado descia, aí o povo inimigo era que prevalecia. A solução para isso que Deus encontrou foram 2 diáconos da velha aliança que se levantaram para sustentar o cajado de Moisés. Por um motivo muito simples, irmãos. Moisés foi alguém que a Bíblia chama de amigo de Deus. Eu não encontrei nos meus estudos teológicos nenhuma outra figura bíblica sendo chamado de amigo de Deus, só Moisés. E ele era mesmo, porque a Bíblia diz que assim como um amigo conversa com outro amigo, Moisés conversava com Deus. E quando Moisés conversava com Deus, a glória de Deus era tamanha que outra pessoa não conseguia encará-lo. Havia uma luz divina que ressoava da fisionomia de Moisés, dados seus contatos com o Senhor. Moisés conversava com Deus, irmãos. Mas Moisés, no que pese essa sua qualificação espiritual superior, era apenas um homem. Era figura limitada, de carne e osso, sujeito a fragilidades, sujeito a equívocos e sujeito também a desgaste e a um ponto final nas suas capacidades de suportar as pelejas do ministério. Chegou um ponto que Moisés mesmo perde o seu autocontrole e ele, que era amigo de Deus, servo leal ao Senhor, não segue a determinação de Deus que diz: fale a rocha. Ele foi lá e feriu a rocha, ele espancou a rocha. Aquilo foi um ato de um homem em evidente estado de descontrole emocional. Deus amava tanto Moisés que o recolheu. Alguns entendem que a morte de Moisés foi uma punição. Não, a morte de Moisés não foi uma punição, a morte de Moisés foi uma preservação. Deus preservou Moisés. Deus olhou para o seu servo e disse: meu servo não suporta mais, ele não aguenta mais. E se você tiver curiosidade e se fizer uma pergunta que um dia eu me fiz ao ler a história de Moisés: por que Moisés cansou? Por que Moisés precisou ser recolhido? Leia na sua Bíblia o livro de Êxodo, para você descobrir o que Moisés passou na mão do povo de Israel. Você já ouviu falar de alguém que ama ardentemente uma pessoa que só lhe despreza em contrapartida? Essa é a história de Moisés e o povo de Israel. Um homem que amava o seu povo, um homem que não teve amor pela sua própria vida para livrar o seu povo da perdição e da morte. Um homem que intercedeu por Deus até para que o juízo de Deus não recaísse sobre o seu povo. E que se colocou entre o seu povo e entre Deus. E disse: Senhor, tira a minha vida, mas não tira a vida do teu povo. Esse homem foi incompreendido, atacado, massacrado, humilhado e desobedecido por esse povo que ele tanto amava. Talvez esse seja o limite de muitos de nós, como seres humanos. Não é fácil lidar com o desamor de quem a gente ama. E a Bíblia diz que quando o braço desse grande combatente cansava, lá estavam os servos ajudando a sustentar o seu braço erguido. Seria Arão e Ur bajuladores de Moisés? Acho que não. Inclusive eu tenho prova bíblica disso. A Bíblia diz que Arão, numa certa ocasião, até se levantou contra Moisés. E por causa disso foi punido pelo Senhor. Ninguém pode rotular Arão de bajulador de Moisés. Mas independentemente das opiniões que ele tinha sobre Moisés, e quando ele foi punido por Deus, ele claramente ficou contra Moisés, ainda assim ele estava lá segurando o braço do seu líder. Porque uma coisa é eu concordar com algo, outra coisa é eu ser desleal. Outra coisa é eu ser hipócrita e eu agir politicamente dentro de um ambiente onde eu sou chamado para agir espiritualmente. Diáconos são exemplos vivos, humanos,
de que é possível viver acima, meus irmãos, dessa realidade. Essa foi, posso dizer para os amados, uma das primeiras e mais importantes lições espirituais que eu aprendi na minha caminhada com Cristo. Eu não tive o privilégio de ser um diácono, não fui ordenado diácono, porque muito novinho eu já fui colocado em frente de igreja. O ministério pastoral já estava circulando nas minhas artérias desde o início da minha caminhada com Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu trocaria, estou falando aqui honestamente para vocês, eu trocaria todos os anos de ministério pastoral que eu tive até hoje, para continuar sendo aquela ovelha que amava estar ao lado dos meus líderes. Eu tenho imensas saudades, e aqui está a minha testemunha com quem eu compartilho isso quase todos os dias, dos tempos em que eu saía de casa sem hora para voltar, para ajudar qualquer que fosse o trabalho que acontecesse na igreja do Senhor, desde o conserto de um telhado até uma pintura de uma parede, ou qualquer outra demanda que o meu líder julgava que eu fosse capaz de fazer. Aliás, para mim, isso era uma honra. E confesso aos irmãos, nunca pelo direcionamento dado pelo líder, mas pelo entendimento do que a Escritura nos ensina. Não é para homens, é para Deus. O ministério diaconal é bênção do Senhor, e eu espero de todo o meu coração que a primeira igreja batista em Alcântara saiba reconhecer que ela está sendo agraciada. Porque nós estamos vivendo um tempo em que o ministério diaconal está sendo esquecido, está sendo desprezado, e já não são muitas as igrejas que abraçam e que utilizam esse sagrado ministério, que não foi inventado por homens, que é bíblico, que, como bem disse o nosso presidente, as suas prerrogativas são extremamente parecidas até com as de um pastor. Você praticamente não vê diferença entre o que a palavra de Deus exige de um diácono para o que a palavra de Deus exige de um pastor, com um item, inclusive, que talvez torne o peso maior para eles, que é justamente esse caráter único e exclusivo de servir. Enquanto que o pastor é levantado para presidir, ainda que servindo também, mas presidindo, o diácono é chamado única e exclusivamente para servir. São servos, meus irmãos, para o engrandecimento do reino de Deus. Amém? Que não pese sobre os ombros dos nossos irmãos nenhum tipo de cobrança irresponsável, indevida, leviana, como se humanos não fossem. Antes, que pese sobre os nossos joelhos o compromisso e a responsabilidade de estar intercedendo pelas suas vidas, para que eles cumpram cabalmente o chamado que o Espírito Santo tem dado para as suas vidas. E que nós sejamos também cúmplices, positivamente falando, desse processo, auxiliando os nossos diáconos, para que eles estejam sempre realizando, desempenhando de maneira plena esse grande ministério. A igreja só ganhará com isso, o povo de Deus só lucrará com isso. O Senhor será exaltado através disso. Amém? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Parabéns aos nossos diáconos, parabéns aos nossos novos diáconos, e que o ano de 2026 seja, como a meu ver foi 2025, apontando e apresentando grandes e significativas diferenças positivas em nosso meio, justamente por conta da atuação dos nossos diáconos. Amém? O Senhor é exaltado através desse ministério e a sua igreja é fortalecida através dele. Bendito seja o Senhor.